bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz, de Língua Portuguesa. Eu sou do sexo masculino, tenho 38 anos, sou um homem pardo, tenho cabelos e olhos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E a nossa aula de hoje é sobre gêneros textuais. É um assunto importantíssimo para as provas do SIS II e macro. Então vamos a ele. Quando falamos de gêneros textuais, estamos falando de representações de diferentes maneiras de organizar a linguagem, ou seja, a nossa comunicação. Eles são criados para atender às diversas demandas dessa nossa comunicação social que surgem em nosso cotidiano, tá? Então vamos lá. Cada gênero possui características específicas que o tornam reconhecível, como sua estrutura, o seu estilo e a finalidade que busca alcançar, ou seja, o seu objetivo sociocomunicativo. Vamos lá, exemplos cruciais para a prova da UEA são os gêneros que estão lá no nosso edital, que são os gêneros de repartições públicas e privadas. São eles: ofício, requerimento, a ata, a carta comercial e o e-mail. E nós vamos começar com os gêneros das repartições públicas. Por exemplo, aí, ó, o ofício, ele é uma comunicação formal e direta entre órgãos públicos ou entre uma instituição pública e a sociedade em geral. E ela deve utilizar uma linguagem impessoal e objetiva. A estrutura do nosso ofício vai ter o cabeçalho com dados, vai ter o endereçamento, o corpo com a solicitação, ou seja, a informação, a comunicação, o texto em si, né? E o fechamento com assinatura e informações do responsável. Esse aí é o ofício. Nós temos aí o requerimento, também chamado de petição. Ele é um documento formal que é solicitado a uma autoridade ou instituição. Ele é utilizado para formalizar pedidos ou questionamentos. Ele vai ter a identificação do requerente, ele vai ter a solicitação ou pedido claro e direto, a justificativa, caso necessário, e o fechamento com a assinatura do requerente. A ata importantíssima. Ela é um registro escrito e oficial de reuniões, assembleias ou sessões, que documenta as discussões, as decisões tomadas lá dentro da reunião, da assembleia, né? Olha só, a estrutura dela vai ter identificação da reunião, os dados, o local, os participantes, a descrição dos pontos discutidos, vai ter registros de decisões ou deliberações e vai ter a assinatura dos responsáveis. Agora vamos falar dos gêneros das repartições privadas, ou seja, as empresas. Olha só, carta comercial é uma comunicação formal entre empresas ou entre empresas e clientes que aborda assuntos comerciais como comentários, reclamações ou agradecimentos. A estrutura é a estrutura de carta, né? Tem que ter um endereçamento formal, destinatário e remetente. Tem a introdução com o motivo da carta, o desenvolvimento do assunto de forma clara e objetiva. Anotaram sempre? Claro e objetivo em todos esses documentos. Fechamento com cumprimento e assinatura. O e-mail, esse que é utilizado demais por nós todos, ele é uma forma de comunicação rápida e prática dentro de empresas, que pode ser formal ou semiformal, dependendo do contexto. Ele é utilizado tanto para questões internas como externas. Olha só, a estrutura do e-mail tem que ter o endereço do e-mail do destinatário e do remetente, tem um assunto que vai sintetizar o conteúdo, a saudação inicial, o corpo do e-mail, que é a mensagem, e o fechamento, que pode ter assinatura ou simplesmente o cargo, né, e algumas informações sobre o remetente. Vamos lá, gente. Esses gêneros, eles são essenciais para a organização e a formalidade da comunicação entre as partes, pois isso garante que as mensagens sejam transmitidas corretamente e dentro das normas institucionais. Ó, esses documentos devem ser redigidos à exceção de alguns e-mails, né, com alto nível de
formalidade, uma vez que são utilizados em contextos profissionais e institucionais. A redação deve seguir normas de impessoalidade, ou seja, distanciamento, nada de emotividade, né? Nada de emoção, nada da função emotiva da linguagem. Tem que ter clareza. Você tem que dizer de fato o que aquilo representa, nada de metáforas, nada de sentidos ambíguos, né? Deve seguir, olha só, a objetividade, tem que ter respeito também, ou seja, cordialidade, pois isso reflete a seriedade e a formalidade do contexto em que são produzidos. Vamos agora para a nossa primeira questão. Leia o ofício fictício a seguir para responder a questão. São João, 10 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto Martins, secretário de Saúde. Referência assunto, aí tem o número do ofício, né, de 2023, solicitação de informações sobre a implementação das medidas de combate ao surto de dengue no município de São João. Prezado senhor secretário, em atenção ao ofício em referência, gostaria de informar que a cidade está enfrentando um aumento nos casos de dengue e diversas ações estão sendo tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Entre as medidas, destacam-se campanhas de conscientização e intensificação da fiscalização em áreas com focos conhecidos, além de visitas aos bairros afetados. Estamos trabalhando para controlar a situação o mais rápido possível e garantir a segurança da população. Permaneceremos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Um abraço de sua amiga, Ana Carolina Oliveira, coordenadora de Vigilância Sanitária de São João. E aí o comando da questão é o seguinte: a linguagem empregada nesse ofício é, letra A, predominantemente informal, apesar de tratar de assunto de interesse público. Letra B, adequada à norma padrão portuguesa, mas com pequenos desvios de concordância. Letra C, inadequada à norma padrão portuguesa, pelo excesso de arcaísmos e de rebuscamento. Letra D, predominantemente formal, apesar de conter marcas inadequadas de subjetividade. Ou a letra E, adequada a uma repartição privada, visto que utiliza termos comerciais. Presta atenção, nós estamos falando de um ofício, logo não pode ser de uma iniciativa privada. Notem que a linguagem no texto, voltando aqui, ele é predominantemente formal. Aqui, ó, ele é predominantemente formal, ele atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa. Só que bem aqui, olha, aqui nós temos um abraço de sua amiga. Isso não deve ocorrer dentro de um documento oficial. Logo assim, ó, eu tenho aqui uma marca de subjetividade, algo pessoal, aquilo que vai ferir o critério da impessoalidade dentro dos documentos oficiais. Sendo assim, nós temos como resposta de fato a letra D, pois aquela questão de sua amiga vai para a questão do campo pessoal. Então, a letra D é a resposta correta. Vamos à próxima questão. Leia o texto a seguir para responder a questão. A Universidade Exemplo do Brasil, setor de registro acadêmico. Eu, João Carlos Pereira, portador do CPF, tarará, tarará, matrícula, olha o tamanho da matrícula, regularmente inscrito no curso de Engenharia Civil, turno noturno. Solicito o trancamento da minha matrícula referente ao primeiro semestre de 2025. O motivo do pedido é uma necessidade de dedicação exclusiva a questões de saúde familiar. Declaro estar ciente das normas da instituição relativas ao trancamento de matrícula e me comprometo a respeitar os prazos e procedimentos previstos. Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Atenciosamente, João Carlos Pereira, matrícula, e aí dia 8 de janeiro de 2025. O comando da questão é o seguinte, ó, a estrutura e as escolhas lexicais do texto levam a concluir que o documento é: letra A, ata, letra B, ofício, letra C, petição,
Letra D, carta aberta. Letra E, artigo de opinião. Escolhas lexicais, olha só, regularmente escrito. O motivo do pedido é uma necessidade de dedicação, ele está fazendo um pedido. Pedido tem a ver com ofício? Ata? Não, requerimento, ou seja, petição. Ele vem dizendo qual é o seu CPF, qual é a sua matrícula, ele está se referindo a autoridades dentro da universidade. Ele está pedindo um trancamento de matrícula. Pedido é petição, é requerer algo, é requerimento. Sendo assim, a nossa resposta é a letra C. Letra C aí, ó, petição. Vamos aí para a próxima questão. Leia o texto a seguir para responder. Ata da reunião do Conselho Acadêmico. Olha, é uma ata. Data 10 de janeiro de 2025, horário 14 horas, local, sala de reuniões, Universidade Exemplo do Brasil. E aí tem os professores que participaram, né, da reunião. E aí, ó, ausência justificada, professora Camila Oliveira. Pauta e decisões. Aí tem aprovação da ata anterior, trancamento de matrícula, calendário acadêmico de 2025, outros assuntos. Encerramento, tem as assinaturas, e aí tem o presidente e o secretário, que são as duas autoridades maiores aí dentro dessa reunião. Ó, pela leitura do texto, afirma-se que são características do gênero ata. O que tem que haver numa ata, né? A ata ela tem que ter as pessoas, tem que ter linguagem objetiva, tem que ter clareza, tem que ter impessoalidade e tem que ter informações. Sendo assim, olha, letra A, texto técnico e expositivo. Letra B, texto informal e discursivo. Letra C, texto avaliativo e de ideias. Letra D, texto prescritivo e injuntivo. Letra E, hibridismo de linguagem e injunção. Claro que é a letra A, texto técnico e expositivo. Por quê? Texto técnico, objetividade, com os termos que vão constar dentro de um documento. Expositivo porque ele vai informar, ele vai expor o que de fato foi descrito, o que de fato foi debatido, o que ocorreu e o que foi decidido naquela reunião. E agora nós temos a participação especial do nosso aluno Gui. Oi, professor Raul. Eu tenho uma perguntinha. Qual função da linguagem predomina nesse documento? Muito bem perguntado, Gui. Nós temos 6 funções da linguagem. A função emotiva, a função poética, a função referencial, a fática, a apelativa e a metalinguística. No caso dos documentos oficiais, quem deve predominar é a função referencial, que trata da denotação e da objetividade. Então, meus queridos, na aula de hoje nós vimos os gêneros textuais referentes às repartições públicas e privadas, que são assuntos essenciais para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.